Tudo bem, pessoal? Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre artes marciais. E hoje vai ser a história do Jujutsu, tá? O termo Jujutsu é o termo original. Jiu-Jitsu é o termo ocidentalizado ou romanizado, tá? De uma língua para outra muda o termo, mas é Jujutsu o termo original. Foi criado pelos samurais e influenciado por artes chinesas. Tá? Não veio da China, foi influenciado por artes chinesas, tá? Mas principalmente a parte de chão, depois com as Koryus se desenvolveu e foram os japoneses que desenvolveram, tá? Não veio da Índia e é a parte de luta de corpo a corpo ou com armas pequenas. Quando perdiam a arma, lutavam usando técnicas de luta agarrada, porque usavam armadura e golpes traumáticos não tinham efeito. Aí surgem as Koryus, que é aí que veio o maior desenvolvimento de luta de chão, né? Cada uma tinha seu currículo, então umas treinavam mais na Gyoza, que era a queda, outras treinavam mais na Newaza, que era chão. Não tinham faixa, e no começo era kata, depois começa a fazer randori, né? Que o cidadão não podia portar armas, então para se defender treinava Jujutsu. No período Edo, 1603 a 1867, foi um período de paz. Então foram desenvolvendo mais a parte esportiva, né? Chamava esporte randori. As Koryus competiam entre si e desenvolveram muito Newaza, tá? E como também nessa época não se podia usar arma, né? Igual eu falei, também desenvolviam muito o Atemiwaza, né? Que é golpe traumático em pontos específicos. No período Meiji, 1868 a 1912, o Jujutsu começou a perder popularidade. Então o Jigoro Kano pensou em uma nova forma de ensinar Jujutsu, que fosse mais acessível a todos e que não fosse apenas para se defender ou ganhar uma competição, mas focado na parte filosófica, religiosa, né, o bem comum. Fundou a Kodokan em 1882 e no começo era mais uma escola de Jujutsu. Depois uma instituição que se ensinava judô, né? As Koryus originais quase deixaram de existir, tá? O Jigoro Kano não criou o termo judô e o Jujutsu não virou judô também, tá? O judô é uma arte marcial que veio do Jujutsu, que é outra arte marcial. Judô Kodokan. No início do século XX, mestres japoneses começaram a viajar por vários países para divulgar o judô, né? Ou às vezes alguns não faziam parte da Kodokan e usavam o termo jiu-jitsu, tá? Não usavam o termo jujutsu. E alguns usavam o termo jiu-jitsu, então tinha vários termos, tá? Inclusive no começo até os próprios judokas da Kodokan usavam o termo jiu-jitsu também. E uns iam para divulgar arte, montar escola, outros para ganhar dinheiro, fama. E enfrentaram boxeadores e wrestlers que naquela época já faziam intercâmbio. Então tinha boxeador que treinava wrestling, tinha o wrestler que treinava boxe e outras artes também. E depois começaram a treinar também o jiu-jitsu. E os lutadores de jiu-jitsu, tá, vou usar o termo jiu-jitsu porque era o termo mais comum, mas tinha muita gente da Kodokan e falavam do termo judô também, tá? Mas só padronizou muito tempo depois. E os lutadores de jiu-jitsu japoneses também treinavam wrestling, mas geralmente o wrestling e alguns treinavam boxe. E a maioria era da Kodokan, mas tinha uns que eram do Dojo Handa, tinha outros dojos também, de outras Koryus. Geralmente derrotavam os oponentes finalizando no chão. Pouco se ganhava com queda, às vezes o cara caía fora da plataforma, às vezes batia a cabeça no chão, mas geralmente era no chão e finalizando. Geralmente quedavam e finalizavam, ou eram quedados, geralmente até por wrestlers, né? E lutavam de costas para o chão na posição Seitai, que é aquela posição que chamam aqui no Brasil de guarda aberta. Dosai é guarda fechada, tá? E finalizavam geralmente os wrestlers, né? A maioria exigia o uso de kimono, tá? Mas tinha alguns que não, tá? Uma luta mais não tão antiga, né? Que foi a primeira luta de MMA a ser exibida na televisão, 30 anos antes do UFC, foi o Gene Lebel versus o Milo Savage. O Gene Lebel ganhou do Milo Savage mais ou menos da maneira que os mestres japoneses ganhavam no início do século passado, né?
Ele derrubou, né, depois no segundo ou terceiro round, derrubou Milosavic estava de kimono, e ele estrangulou, né, o Milo. Que na época o pessoal tinha pensado que o Lebel tinha matado, por isso que jogaram cadeira, então não foi muito bem visto, aí não foi pra frente o negócio de MMA, só em 93 que ficou mais popular. Agora, Maeda, no começo do século passado, Maeda e sua trupe viajaram à Espanha, México, Cuba e o Brasil, fazendo demonstrações de lutas, também participou de competição de catch wrestling. E Higashi não era da Kodokan, Taro Miyake também não eram, Sadakazu Enishi e o Kyutani fizeram parte da Kodokan depois. Geo Mori, depois do banimento de Kano em 1922 de luta, continuou lutando também, foi o mestre principal, né, dos Gracie, e foi por causa dele que realmente temos hoje o jiu-jitsu brasileiro, né? Claro que tem vários que ajudaram o jiu-jitsu brasileiro a surgir, mas quem foi o principal ali foi o Geo Mori, que mais ensinou mesmo, ensinou mais do que Maeda, do que outros, né? Kosen Judô focava na luta de solo, né? Mas no jiu-jitsu o esporte Randori já se tinha regras e a estrutura era parecida, né? Era mais, né? Alguns usavam mais Neoasa, só que no Kosen Judô o foco era muito mais Neoasa, né? Era uma variante das técnicas, podiam fazer o Hikikomi, no Judô Kodokan na competição não, né? E essa estrutura de luta de chão veio das Koryus, não veio dos samurais, né? Os brasileiros e os americanos criaram, mas essa estrutura já veio dos americanos. Então, Kanemitsu criou o Sankaku Jime, que é o triângulo, criou aquela guarda com gancho, que chamam de Della Riva, e criou a chave de joelho, que é o Risa Juji Gatame. E o Tsunetani Oda criou posições diferentes para o Sankaku, deu muito foco no Neoasa, né? Então, ele ajudou muito a popularizar também o Kosen Judô, né? Geo Mori. E aqui alguns termos em japonês que eu vou falar agora para vocês. Aqui o Hairi Kata, que é a raspagem, tá? Ebi, que é a fuga de quadril, né? E eu tenho o Yoko Ebi, que é a lateral, e o Gyako Ebi, que é o reverso. Tem o Fuseji, que é escapar de posição, não sei se usam um termo para finalização. O Dakia, que é o bate-estaca. O Hikikomi, que é puxar para a guarda. Meia guarda, que é o Niju Garami. Dosai, guarda fechada. Seitai, guarda aberta. O Kigatame, joelho na barriga. Ebigarami, guilhotina. Kagato Jime, que é o gogoplata, né? Não foi criado por brasileiros, né? O gogoplata, igual falam, né? Já existia, assim como a maioria das coisas, né? A grande maioria, né? No Jujutsu, que é o jiu-jitsu japonês, né? E aí o Geo Mori, ele ajudou a criar a linhagem Gracie, né? Foi o principal. E também tem as linhagens Fada também, que tem gente que considera também a linhagem Sa, uma linhagem diferente, também do aluno do George Gracie e do Takeo Yano, né? E aqui tem alguns livros, se vocês quiserem baixar esse aqui está em inglês, eu peguei a versão em inglês, mas eu tenho a versão em francês. Se vocês quiserem baixar, encontrar aí, do Kawaishi, foi ele que criou as faixas coloridas, né? O Jigoro Kano criou tinha a faixa branca e os dans, né? A faixa preta. Foi o Kawaishi que ajudou a criar as faixas coloridas, né? Esse daqui é o Sadakazu Enishi, fez parte, depois foi fazer parte da Kodokan, dava lá na Kudokyuai, lá na Inglaterra, do Kyutani. E o Taro Miyake e o Kyutani escreveram esse livro, né? The Game of Jiu-Jitsu. Usavam também esse termo Jiu-Jitsu, né? Além de Jiu-Jitsu também, né? E aqui está um vídeo de 1912, Takisaburo Tobari, demonstrando um Jujigatame e fez ali a alavanca, né, no movimento de chão, né, não foi criado por Hélio Gracie. Em uma entrevista, ele inclusive admite que não criou, né? Tem no livro Geo Mori, o Guardião Samurai, página 684. É uma entrevista 22 de dezembro de 1970. Se foi o samurai que criou, não dá para saber. Se foi o samurai, se foi na Koryu, mas não foi o brasileiro também que criou. Tem gente que até acha que hoje que criou,
né? Porque popularizar não dá o direito de você falar que criou algo, né, e de mentir, né? Então, pessoal, um abraço para vocês aí. Curta, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Esse aqui é o primeiro vídeo de uma série para ajudar aí a divulgar a arte, para a gente não ser enganado por pilantra e não ficar acreditando em mentira, né? Hoje em dia com a internet a gente tem essa possibilidade de ter a informação, então vamos passar adiante aí. Um abraço.